E aí, galera, beleza? Tudo bom aí com vocês? Bom, nós vamos estar falando sobre jurisprudência em teses do STJ, que é, na realidade, uma coletânea de jurisprudência que o STJ disponibiliza para você, para mim, para todos nós, né? Trabalhamos com direito, e que são, na realidade, uma demonstração de um posicionamento do STJ sobre um determinado assunto ou sobre vários assuntos, ok? Então, não significa dizer que você é obrigado a concordar com as teses do STJ, mas já é um rumo para você que está atuando e que se vê aí com a necessidade de resolver um caso concreto, não custa nada você ir lá e fazer uma pesquisa no STJ, por exemplo, para saber qual é o posicionamento do STJ naquele tema que você está pesquisando, ok? Eu vou compartilhar a tela, vou abrir o arquivo lá, Jurisprudência em Tese da STJ, e a gente vai estar comentando aqui com vocês, ok? Então, vamos compartilhar aqui. Tá ele aqui, ó. Estou abrindo para vocês. Tá? É, Você pode sempre ingressar no STJ, buscar na jurisprudência e achar jurisprudências em tese. E aí aqui, ó, você tem buscando o ramo do direito, eu busquei por direito penal. Nós vamos estar falando sobre algumas posições do STJ referente a questões de trânsito, ok? Então vamos lá. A edição é no número 114, que fala legislação de trânsito 2, dos crimes de trânsito, ok? Então, essa edição foi disponibilizada desde 2018 e esse é o posicionamento sobre determinados temas. Então, vamos lá. A primeira tese que tem aqui da edição 114 fala assim: nas hipóteses de homicídio praticado na direção de veículo automotor, havendo elementos nos autos indicativos de que o condutor agiu possivelmente com dolo eventual, o julgamento acerca da ocorrência deste ou da culpa consciente compete ao tribunal do júri na qualidade de juiz natural da causa. Então, na realidade, o que a gente tem aqui? Há muito tempo já vinha se discutindo a respeito disso, né, sobre a possibilidade do sujeito que está na direção de veículo automotor, em razão da sua conduta, né, extrapolar a razoabilidade, extrapolar de forma absurda o risco permitido que é de conduzir um veículo automotor. O sujeito, caso venha praticar um homicídio culposo na direção de veículo automotor, se ele responderia lá pelo Código de Trânsito Brasileiro, portanto, o homicídio bem mais simples, o homicídio culposo, ou se ele poderia ser levado ao júri na modalidade de dolo eventual, ok? E o STJ, em razão da omissão do legislador e também em razão do crescimento da existência desse crime, tem se posicionado no sentido de entendimento de que poderá o sujeito ser levado a júri, tá? No dolo eventual e até na culpa consciente, tá? Lembrando que a culpa consciente, o sujeito ele assume o risco de uma forma muito branda, né? Porque passa na cabeça dele a possibilidade da existência daquele fato, mas ele acredita sinceramente que aquilo não vai acontecer. Enquanto no dolo eventual, ele sabendo que o risco que ele está alcançando em razão da sua conduta pode vir a acontecer, ele continua praticando. Então é uma linha muito tênue entre a diferença de dolo eventual e culpa consciente. Esse não é o tema que a gente está falando aqui, só para trazer um esclarecimento para você. Mas o STJ tem entendimento aqui, segundo, né, a jurisprudência em tese número 114, que é possível que o sujeito vá responder o processo de homicídio culposo na direção de veículo automotor perante o tribunal do júri na modalidade de dolo eventual, ok? E aí aqui você tem uma série de, de recursos, jurisprudência do STJ, no qual eles se basearam, ok? Tese número 2. O fato de infração ao artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro
ter sido praticado por motorista profissional não conduz à substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por outra reprimenda, pois é justamente de tal categoria que se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito. Ok? Então, na realidade, você lembra, lendo aqui o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas, ou seja, tem mais de uma pena. Detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, aqui é uma pena cumulativa, uma pena privativa de liberdade, por exemplo, e mais uma pena restritiva de direito, ok? Ou suspensão do direito de dirigir, né, ou a própria cassação, tá? Do direito do sujeito lá. Então, na realidade, ele está falando aqui, ó, o fato da infração do artigo 302 do CTB ter sido praticado por motorista profissional não conduz à substituição da pena acessória e à suspensão do direito de ir por outra reprimenda. O que se discutia aqui era o seguinte: olha, o sujeito é motorista de ônibus, motorista de condução de veículo automotor, enfim, é um profissional da área e se envolveu no acidente, foi condenado, e aí se aplicaria a medida é, acessória do restritivo de direito, de suspensão do direito de dirigir. Aí, em tese, as pessoas estavam trabalhando com a ideia de que essa pena acessória poderia ser modificada, né? Em vez de o sujeito ter o direito de suspensão de dirigir cassada, ele pagaria essa pena de uma outra forma. O problema todo que se fundamentava era na ideia, né, do sujeito, o princípio da dignidade da pessoa humana, já que a profissão dele, né, exige que ele tenha habilitação. Mas, por outro lado, o STJ entende que é o seguinte: não, mas por ele ser realmente motorista, se espera dele, né, maior cautela, maior cuidado com o dever objetivo e subjetivo de cuidado na direção do veículo automotor. Então, o STJ tem entendimento que não é para substituir, ok? Então, se o cara for praticar um crime de homicídio, motorista de ônibus, por exemplo, praticar um homicídio culposo na direção de veículo automotor, se condenado for a uma pena privativa de liberdade, tá? Vai sofrer também a consequência da suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor. Em que pese a gente sabe que é uma pena realmente dura, no sentido, não a pena privativa de liberdade, que eu acho muito branda também, mas no que tange a essa questão aqui da suspensão do direito de dirigir, me parece que é razoável o posicionamento da STJ, porque o sujeito, ainda que seja profissão, seja o meio pelo qual ele sustente sua família, ele há de se fazer uma reciclagem, enfim, fazer alguns procedimentos para que ele possa refletir melhor. Tese número 3. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem um condão por si só de caracterizar a ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus. Gente, já falei isso aqui várias vezes, referente ao habeas corpus, que eu até chamo um habeas corpus de habeas corpus processual, tendo em vista que nós temos os habeas corpus aí, que, em regra, ele ataca, né, o direito da liberdade do sujeito que foi cerceada, ou ataca, né, a possibilidade do risco do sujeito ter sua liberdade cerceada. Então, poderia ser um habeas corpus liberatório ou um preventivo. Bom, independente disso, o que está falando aqui é o seguinte: olha, quando o sujeito é condenado, por exemplo, a uma pena, né, de suspensão do direito de dirigir, não caberia à defesa entrar com habeas corpus, porque esse direito, né, de dirigir não afeta o direito de ir e vir do sujeito, ok? Então, não caberia habeas corpus aí. Dependendo da sentença, ele pode buscar apelação, enfim, fazer o que a defesa quiser. Parece que, novamente, a STJ é extremamente razoável e realmente a imposição de penalidade, né, de suspensão do direito de dirigir, nada tem a ver com o direito de ir e vir. O sujeito continua indo e vindo, andando de bicicleta, enfim.
pegando condução, mas não na direção de veículo automotor, ok? É isso que a lei está falando aí e trabalha com essa ideia aqui, tá? É... Vou ler mais uma aqui, a quarta, para vocês, e daqui a pouco a gente vai voltar para falar das outras. Quando não reconhecida a autonomia de desígnios, o crime de lesão corporal culposa, artigo 303 do CTB, absorve o delito de direção sem habilitação, artigo 309, funcionando este como causa de aumento de pena, artigo 303, parágrafo único do CTB. Gente, o que é isso aqui? Pode ser que o sujeito, né, cometa o crime, né, de lesão corporal culposa e ele não é habilitado. Se isso acontecer e não for demonstrado, né, a autonomia dos desejos, dos desígnios da conduta, o sujeito responderia só pelo crime de lesão corporal, porque o crime mais grave absorve o menos grave. Se ficar demonstrado que existe aqui uma autonomia das ações, e aí o sujeito poderia responder pelo concurso material do crime, ok? Ou até formal, mas aí vai depender do caso concreto, que tem que analisar dolo, uma série de coisas aí. Então, vou interromper aqui a compartilhamento só para voltar aqui para falar com vocês. Então, algumas dessas teses é importante você conhecer, tem outras ali que eu vou estar falando mais tarde, mas eu apresentei para vocês com o objetivo de que você tenha esse entendimento e que é necessário você estar atento ao conhecimento da jurisprudência dos nossos tribunais, principalmente STJ e STF. Você que atua aí nas suas áreas que você mais gosta, fique sempre ligado, antenado nisso, para que você possa resolver os problemas aí. professor@josebrito.com.br, esse é o nosso e-mail, martinsbrito.edplataforma.com e meudigicard.com/martinsbrito advocacia/ são os nossos locais onde você pode encontrar a gente nas redes sociais aí. Grande abraço, logo a gente volta.